Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmo 105. Vou ler do versículo 16 até o 22, estou lendo na versão NVT. Acho que a tela vai me acompanhar aqui. Mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. Então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir sua palavra. O faraó mandou chamar José e o libertou. O governante de nações lhe abriu a porta da prisão. José foi encarregado do palácio real e se tornou administrador de todos os seus bens. Vamos ver o versículo 22, todos juntos, conforme a tela lá. Tinha toda a liberdade, os assistentes do faraó, e de ensinar a corte. Muito bem, até aqui. É evidente que nós estamos falando aqui sobre a vida de José. Creio que todos nós conhecemos a história de José. E sabemos que José, meus irmãos, era um jovem sonhador. E a gente tem escutado muitas e muitas mensagens sobre José e os seus sonhos. Mas hoje eu quero falar nessa manhã sobre sonhos e processos. Diga aí, sonhos e processos. Pode ser melhor, né? Vamos lá, sonhos e processos, vamos lá. Isso. Porque se nós queremos ir em frente, buscar os nossos sonhos, nós precisamos entender que todo sonho de Deus tem um processo. Não tem jeito, vou repetir. Todo sonho de Deus tem o quê? Um processo. Agora veja que nós gostamos de falar dos nossos sonhos. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que por trás de cada sonho há um processo. E sem o processo não vai haver o sonho. Então, se queremos alcançar nossos sonhos, nós temos que estar dispostos a viver o processo. Agora, quando você vai para o livro de Gênesis, principalmente no capítulo 37, que vai contar a história de José, vai falar sobre José, a história de José começa quando Deus traz para José um sonho. Deus deu um sonho a José, porém Deus não mostrou qual era o processo que o José passaria. E agora eu tenho umas suposições a respeito disso. Veja, Deus deu um sonho a José que ele chegaria a lugares altos, que ele seria bem-sucedido, que ele iria longe na sua vida, que ele seria uma pessoa importante, seria uma pessoa influente. Mas Deus nunca mostrou para José, por exemplo, que ele entraria num poço, que ele teria um tempo de escravidão, que ele seria preso. Deus nunca mostrou para José que ele seria traído. Deus nunca mostrou para José o tempo de tristeza que ele teve em todo esse processo. E aqui, meus irmãos, há um primeiro princípio que eu quero ensinar nessa manhã, que Deus nos dá o sonho, mas cabe a nós descobrirmos o processo. Vou repetir. Deus nos dá o sonho, mas cabe a nós descobrirmos o processo. E eu vou dizer por quê. Porque se Deus tivesse dito a José, José, você será uma pessoa grande, uma pessoa importante, uma pessoa influente, certamente José teria dito, obrigado Senhor, eu aceito, pode vir todas as bênçãos. É ou não é assim? É ou não é? Agora, se Deus tivesse dito, José, você será uma pessoa importante, você irá longe, você será uma pessoa influente, mas para chegar lá você vai ter que passar por um poço, você vai ter que passar por um tempo de escravidão, você passar pela prisão. De repente, José talvez tivesse dito, obrigado, Senhor, mas não quero não, estou fora. Né? Gosto até do sonho, mas do processo, não gosto. Não quero isso para mim. E meus irmãos, e Deus muitas vezes vai nos levar, às vezes, a descobrir o processo. Mas tão importante quanto o sonho que você tem, é aprender a viver nos processos. Deus muitas vezes está mais interessado no processo do que no sonho.
Porque é mais importante naquilo que a gente se converte durante o processo do que às vezes o próprio sonho. Por isso eu quero compartilhar nessa manhã alguns princípios que vão nos ajudar nesse tempo de processos que todos nós temos que passar, quando nós temos um sonho e temos que caminhar para chegar nesses sonhos, nessas promessas que Deus tem para nós. Eu já começo, já no primeiro princípio, a dizer que antes de você chegar a um lugar, você vai ter que aprender a servir num lugar baixo. 3 corajosos disseram amém. Obrigado, Cadu. Vamos repetir isso aqui, olha. Antes de chegar a algum lugar alto, aprenda a servir a um lugar baixo. É difícil dizer amém nisso. Mas pode dizer amém sem medo. Amém? Então veja que no versículo 16 de Salmo 105, diz assim: mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. Então é interessante que a história de José começa num lugar chamado Canaã. Canaã é um lugar onde começa o processo na vida de José. E interessante que a palavra Canaã, no seu original, significa lugar baixo. Isso nos fala que muitas vezes, para nós chegarmos a lugares altos, temos que começar pelo lugar baixo. Antes de chegar a um lugar de influência, antes de chegar a um lugar importante, antes de você chegar a algum lugar alto, temos que estar dispostos a servir em algum lugar baixo. Assim começou a vida de José. Agora, o problema de muitos de nós é que nós gostamos dos sonhos, gostamos das promessas, queremos chegar no palácio, queremos chegar nos lugares altos, mas poucos de nós gostamos de trabalhar e começar servindo em Canaã, nos lugares baixos. Mas, meus irmãos, não há atalhos para sonhos. Vou repetir isso aqui. Não há atalhos para sonhos. Eu gostaria de dizer aqui, olha, eu descobri um atalho, um caminho curto, para você chegar já direto lá na ponta, lá no palácio. Mas isso não é verdade, não acontece. Porque quando você também examina a Bíblia, você se dá conta que não há atalhos. Todos os grandes homens de Deus, olha, Abraão, Moisés, Davi, José, tantos outros, tiveram que viver processos para chegar aonde Deus tinha como propósito para a vida deles. Todos eles começaram servindo em lugares baixos. Mas é lá nos lugares baixos que se forjam os grandes líderes, que se forjam os pastores, que se forjam os grandes servos de Deus. Porque o que acontece? É lá que se iniciam os grandes sonhos. Todos que estão buscando lugares altos de seus sonhos, se você quiser começar por cima, você vai se desviar deles. Por isso que a Bíblia diz, olha, aquele que é fiel no pouco, Deus vai o colocar sobre muito. Perdeu a chance de dizer um glória a Deus, amém aí. Aquele que é fiel aonde? No pouco, Deus aonde vai colocar? No muito. Então, meus irmãos, é inspirador quando a gente estuda a história de José e a gente vê que ele começou em Canaã, nos lugares baixos. Porque se ele tivesse começado no palácio, a gente teria problema. Se ele tivesse começado no palácio, muitos de nós estaríamos desacreditados que conseguiríamos chegar, de repente, aonde Deus quer nos colocar, ou numa posição de grandeza. Porque diríamos assim, José chegou a ser grande, mas ele já começou sendo famoso, já começou influente, já começou poderoso, começou no palácio. Mas o que eu gosto na história de José, o que me inspira, é porque ele não começou no palácio, mas começou em Canaã, num lugar baixo. E desse lugar baixo, Deus o levou ao lugar alto. Aqui eu profetizo para você nessa manhã, você pode ter começado no lugar baixo, pode estar na dificuldade, mas Deus tem propósito e vai te levar para lugares altos em nome de Jesus. Meu irmão, não importa onde você começou o seu ministério, onde você começou o seu negócio, onde você começou a sua profissão, eu te digo nessa manhã, prepare-se, porque Deus tem grandes coisas, coisas boas, coisas melhores para a sua vida. Quem crê, dá glória a Deus. Então, meu irmão, apesar de começar num lugar baixo, creia, Deus o vai levar a um lugar alto em nome de Jesus. Agora, boa notícia,
é que o Canaã é um lugar de preparação. Vai perder o chance de dizer o amém. Canaã é o lugar da preparação, meu irmão. Porque o seu destino é o palácio. Então, mas Deus vai te preparar em Canaã. Você vai aprender a servir em Canaã. Você aprende a trabalhar em Canaã. Você aprende a ser fiel em Canaã. Aprenda então a servir num lugar baixo. Sirva em Canaã, porque certamente Deus tem lugares altos para a sua vida. Só quem crê diz um amém, glória a Deus aí, amém? Muito bem, lugares baixos. Segundo princípio que nós vemos na vida de José. Eu chamo que o processo não muda o seu sonho, o processo muda você. Vamos repetir todos juntos? O processo não muda, o processo muda. Então veja, no versículo 19, no mesmo Salmo 105, diz assim: o Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir sua palavra. Então veja que o processo não mudou os sonhos de José, mas o processo mudou José. E o processo que você está vivendo, meu irmão, não é para mudar o seu sonho. O processo que você está vivendo é para te mudar. Porque Deus necessita de mudança para que você alcance os sonhos que Ele tem para você. Você crê nisso? Veja, Deus não usa o processo para destruir o seu sonho. Deus usa o processo para te ajudar a cumprir o seu sonho. Porque muitas vezes você sente, às vezes, que a vida está te dando menos. Que Deus está, de repente, não está te ouvindo. Mas, meus irmãos, Deus, na verdade, está te preparando para te dar mais. Então, Deus usa o processo para te fazer crescer. Deus usa um processo para formar o seu caráter. Deus usa um processo para aumentar sua fé. Deus usa um processo para você crer em áreas que você não cria, para sonhar por áreas que você não sonhava. Deus usa um processo para te amadurecer, meu irmão. Então, creia, Deus tem um processo, olha, na medida de cada um. O processo que eu tenho vivido na minha vida não é o mesmo que você vai ver. Deus tem algo específico para você, é um processo à sua medida, para a sua vida. Então o que é lindo na parte de Deus, é que o processo de Deus nunca vai te levar a algum lugar onde a graça de Deus não vai te alcançar. Nunca. A graça de Deus vai estar em todo momento. Você pode dizer às vezes: Senhor, por que eu vivo esse deserto? Senhor, por que eu vivo essa tormenta? Por que eu vivo essa prova? E em muitos momentos, desses momentos às vezes de luta que você tem falado, Deus vai te falar, como diz lá em 2 Coríntios 12, 9, minha graça é tudo o que você precisa, meu poder opera na fraqueza. Oh. Então, queridos, todos temos que passar por processo. Pense assim, sem um processo, um grão de areia nunca poderia ser uma pérola. Sem um processo, um pedaço de carvão nunca poderia ser um diamante. Sem um processo, uma semente nunca poderia chegar a ser uma árvore. Sem um processo, um soldado nunca poderia chegar a ser um general. Sem um processo, nunca você poderia chegar a ser tudo o que Deus tem te chamado para ser. Então, meu irmão, eu e você necessitamos de processos na nossa vida. Porque o processo de Deus vai tirar o melhor que há em mim, o melhor que há na sua vida. O processo de Deus vai liberar o potencial, a grandeza que Deus depositou na sua vida. Então, meu irmão, não fuja dos processos, mas abrace os seus processos. Não corra dos processos, mas permita que Deus forme sua vida, forme o seu caráter e que o mundo conheça a sua melhor versão. O processo vai mudar a sua vida. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Amém. Terceiro princípio. O processo não vai fazer a sua vida ser mais fácil, mas que você seja mais forte. Amém? Vamos repetir isso para deixar bem, fortalecer a nossa mente. O processo não faz que a sua vida seja mais fácil, mas que você seja o quê? Mais forte. Ainda no Salmo 105, olha o versículo 18. Feriram seus pés com correntes,
e com ferros prenderam seu pescoço. Então você sabe, você conhece a história, você sabe tudo pelo que José teve que passar para chegar no palácio. Lá no capítulo 37 de Gênesis, então José teve grandes sonhos. Cria que Deus o iria levantar, que Deus iria abençoar, que o levaria a ser uma pessoa importante, que o levaria a ser uma pessoa influente. Mas seus irmãos, movidos por ciúmes, o colocaram num poço, o venderam como escravo para a casa de Potifar. E José ali sofre então com a escravidão, com a vergonha, sofre com o desprezo. Logo depois a história segue, ele é acusado falsamente e termina na prisão. E quando termina na prisão, é o texto agora que nós encontramos nessa passagem que acabamos de ler, onde coloca então correntes sobre os seus pés e prenderam o seu pescoço. Esse fato que acabamos de ler é José agora na prisão. Meu irmão, a vida de José não foi fácil. Não foi fácil. Mas eu gosto de José porque talvez a grande virtude que ele tinha é que ele nunca, em nenhum momento, se rendeu mediante todas as dificuldades que ele tinha. Ele nunca se rendeu, nunca tirou a toalha, e apesar da dor, sempre se atreveu a avançar. Então o que eu quero dizer algo mais sobre processos, é que o processo não vai fazer, meu irmão, que a sua vida seja mais fácil. Tire isso da mente, mas o processo vai te fazer que você seja mais forte em nome de Jesus. A vida de José nunca foi mais fácil, mas ele cada vez foi mais forte. E sua vida, meu irmão, nunca vai ser mais fácil, mas a sua vida sim será mais forte, seu caráter será mais forte, seus princípios serão mais fortes, seus valores serão mais fortes. A vida não é mais fácil, mas você sim, em nome de Jesus, vai ser mais forte com o processo. Agora, muitos não chegam ao seu destino, porque se rendem muito facilmente, param, tem a dificuldade, tem a luta, se rende, joga a toalha. E a verdade é que não tem jeito, nós vamos passar por lutas, vamos passar pelo poço, vamos passar pela escravidão, vamos passar pela prisão, e apesar de dor, do fracasso, ou como você se sinta, tome uma decisão nessa manhã, tome uma decisão de seguir avançando em nome de Jesus. Sabe, Deus não permite os problemas para acabar com os seus sonhos. Vamos tirar isso da mente. Deus não permite problemas para acabar com os seus sonhos, mas Deus sim permite problemas para desenvolver seus sonhos, desenvolver sua vida, seu caráter, sua vida de fé. É por isso que Deus traz. Os problemas realmente testam o quanto você está comprometido com o seu sonho. Os problemas provam o quanto você está comprometido com o seu sonho. Então, quando uma pessoa está realmente comprometida com o seu sonho, ele não solta o seu sonho, ele não desiste do seu sonho, não joga a toalha como muitos fazem, param no começo, param no meio. Sabia que todos na nossa vida, todos em sua vida, você tem uma toalha? Eu tenho uma aqui. É só o simbolismo da toalha, né? E se você percebe que muitos na carreira da fé, muitos na carreira cristã, às vezes joga a toalha. Deu um probleminha, não quero mais saber. Mas outros, apesar de golpes, apesar de dificuldades, agarram a toalha, secam o suor, secam as lágrimas, que às vezes vêm com as lutas, com as dificuldades, e dizem: eu vou continuar a lutar em nome do Senhor. Essa tem que ser a sua atitude. Não jogue a toalha, mas se fortaleça, continue seguindo, continue lutando em nome de Jesus. Siga crendo, siga orando, siga servindo, siga se doando. A toalha não é para se jogar, meu irmão, mas se você jogou, se Deus te trouxe hoje aqui, se você jogou a toalha, hoje Deus está te chamando, busque-a novamente, segure-a novamente, porque o Senhor tem coisas para a sua vida. Muitos de nós que temos sonhos, promessas, às vezes nós sentimos, vê se não é assim, sentimos que
às vezes o inimigo tem se levantado, tem trazido uma posição, tem trazido dificuldade, é normal isso. Está dificuldade, você fala, é o capeta. Mas deixa eu falar uma coisa, quando você tem sonhos da parte de Deus e se levantam inimigos, isso significa que até mesmo os seus inimigos creem nos seus sonhos. Glória a Deus mesmo. Olha só, a Bíblia diz que José, quando José foi ver seus irmãos se reuniram e disseram assim, aí vem o sonhador. Mas disseram isso não de uma forma amorosa, disseram isso de uma forma de desprezo para José. Aí vem o charlatão chegando aí, que fala de grandeza, falando sobre coisas importantes. Mas pense comigo, se ele era o charlatão mesmo, como os irmãos dele estavam falando, por que o colocaram lá no poço? Por que quiseram desfazer da vida dele? Se ele fosse um sonhador, por que quiseram matá-lo? Porque no fundo, os seus irmãos sabiam dos sonhos de José que um dia iriam se cumprir. Sabiam disso. Seus irmãos, no fundo, acreditavam nos sonhos de José. Agora, meu irmão, os inimigos de seus sonhos são a melhor prova que seus sonhos vêm da parte de Deus. Essa é boa, hein? Vou repetir isso aqui, que isso aqui é bom demais. Os inimigos dos seus sonhos são a melhor prova que os seus sonhos vêm da parte de Deus. Sabe, preocupe-se se seus sonhos não têm inimigos. Preocupe-se. Porque quando os sonhos trazem inimigos, é porque até mesmo os seus inimigos estão validando os seus sonhos. Podia ser melhor isso aqui. Ou seja, quando os sonhos trazem inimigos, é porque até mesmo os seus sonhos estão validando os seus sonhos, meu irmão. Tem sonhos aí, tem dificuldades, tem inimigos? Olha, é da parte de Deus, vai se cumprir, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Dá uma glória a Deus aí, amém? Você pode estar pensando, eu estou esperando em Deus, me confirme esse sonho, me confirme essa promessa. Sabe o que Deus faz? Permite que apareça um inimigo. Olha, teu inimigo está validando o que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Não tema um inimigo, o mesmo Deus que te deu o sonho é o mesmo Deus que trará vitória sobre o inimigo em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, ei. Quarto princípio, durante o processo, proteja seus sonhos. Repete comigo aí, durante o processo, proteja os sonhos. Agora vamos para Gênesis 39, versículo 11 e 12. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou. Ela quem? A mulher de Potifar. Agarrou-o pelo manto e exigiu, venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Então, durante o processo, proteja o seu sonho. Então, você deve aprender a proteger o sonho. Isso significa que, muitas vezes, eu devo fugir de tudo aquilo que tem um potencial de destruir meu sonho. Vou repetir para você ficar claro isso. Isso significa, então, que muitas vezes eu devo fugir de tudo aquilo que tenha o potencial de destruir o meu sonho. Porque, meu irmão, o diabo, ele não se importa que você sobreviva enquanto que os seus sonhos morram no processo. Uma vez mais aqui, olha, o diabo não se importa que você sobreviva se teus sonhos morrem no processo. Olha que interessante. José poderia ter sobrevivido. Talvez a sua vida fosse um pouquinho mais fácil se ele tivesse cedido à tentação da mulher de Potifar. Ele teria sobrevivido, mas seus sonhos teriam morrido. Consegue entender isso? Então, durante os processos de nossa vida, nós devemos aprender a proteger os nossos sonhos. E muitas vezes isso significa deixar aquilo que pode destruir os nossos sonhos. Veja, podem ser amizades,
podem ser relacionamentos, pode ser algo que pareça bom, mas está te afastando de Deus, pode ser algo que está te desviando da palavra de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus. Perceba uma coisa, as suas amizades e os seus relacionamentos são muito importantes. Você acredita nisso ou não? Você pode crer. Porque os seus relacionamentos nunca são neutros. Nunca. Sempre um relacionamento vai te influenciar ou vai influenciar a sua vida. Tem uma frase interessante que eu gosto muito. Mostre-me seus 5 melhores amigos, eu vou te mostrar onde você vai estar em 5 anos. Porque as suas amizades influenciam você. Suas amizades influenciam diretamente a sua vida. E, meu irmão, nós temos que nos afastar, não somente da tentação, mas dos relacionamentos que querem matar nossos sonhos. Porque você tem que manter vivo o seu sonho. Consegue entender, meu irmão? Muitas vezes o inimigo vai querer sufocar você com circunstâncias, com problemas, mas mantenha vivo o teu sonho, mantenha vivo o seu sonho em nome de Jesus. Não permita que nada roube isso de você, não permita que nada te diga que isso não é muito grande, que você não serve para isso, não permita. Olha, as pessoas que nunca foram à terra prometida disseram, olha, é impossível chegar lá. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que é possível sim, no nome de Jesus, que seus sonhos, as suas promessas serão cumpridas no nome do Senhor Jesus. Quem crê, dá glória a Deus, proteja seus sonhos. Amém? E por último, último princípio, 5º princípio. Diga comigo aí, primeiro Manassés, depois Efraim. Pode ser melhor isso, primeiro Manassés, depois Efraim. Gênesis 41. Vamos ler todos juntos aqui, ó, 51, depois 52. Vamos lá? José, vamos lá todos juntos, são todos, tá bem? José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse, e fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então o primeiro filho de José chamou-se o quê? Manassés. O segundo filho de José chamou-se o quê? Efraim. Então você sabe, eu acredito que você saiba, que para o povo judeu, para os hebreus, né, os nomes realmente tinham um significado muito poderoso. Eles escolhiam procurando dizer qual é o destino, qual é o propósito para que aquela criança veio ao mundo. Então os nomes na Bíblia são muito importantes nesse contexto, um contexto daquela região, daquele povo. Mas veja, há uma coisa que a gente também precisa entender que também é importante. A ordem dos nomes também é importante. Não só os nomes, mas a ordem dos nomes. Então preste atenção. Primeiro veio quem? Depois veio Efraim. Manassés significa Deus me fez esquecer. Efraim significa Deus me fez prosperar. Então o processo de seus sonhos, o processo para a sua vida, traz agora para você, o processo de seus sonhos. Está dando uma microfonia aqui na frente, aqui, por favor. O processo de seus sonhos tem que ter primeiro um Manassés, para depois ter um Efraim. Vou repetir. O processo dos seus sonhos, primeiro tem que ter um Manassés. O que é Manassés? Deus me fez esquecer. Para depois você ter um Efraim, que é Deus me fez prosperar. Então eu pergunto, quantos nessa manhã aqui querem ser prósperos? Vai levantar, quer ser próspero? Beleza. Muito bem, eu também quero, mas precisamos aprender que muitas vezes, se nós queremos prosperar, nós primeiro temos que abraçar a Manassés. Ou seja, eu tenho que esquecer o passado se eu quero me lançar ao futuro. Mais uma vez isso, eu tenho que me esquecer do passado se eu quiser me lançar aonde? Ao futuro.
Porque muitos querem ter o Efraim, mas não querem ter o Manassés, meu irmão. Mas Deus te trouxe hoje aqui, primeiro para você abraçar a Manassés, o seu Manassés, porque Deus quer te dar o Efraim. Mas existe um processo, existe uma ordem. Primeiro você tem que esquecer para depois frutificar. Primeiro você tem que esquecer para depois prosperar. Deixa eu mostrar algo para você. Então a Bíblia diz que José tinha sonhos. Diga aí, sonhos. Também disse que tinha processos. Diga aí, processos. Então a Bíblia diz que em José, lá em Gênesis 37, ele tinha uma túnica. Você conhece a história. Uma túnica especial, uma túnica colorida. E essa túnica fazia diferença, toda a diferença. Porque fazia diferença entre ele e os seus irmãos. Os seus irmãos tinham túnicas normais, mas a de José era uma túnica colorida. E fazia disso José uma pessoa importante. Diz os historiadores que essa túnica de José era uma túnica de um modelo usado pelos reis, porque ela tinha mangas largas. E o que acontece? Essa túnica de mangas largas não era uma túnica usual para o seu trabalho no campo. Então era uma túnica usada por pessoas diferenciadas, pessoas da realeza. E a Bíblia diz que a primeira coisa que seus irmãos fazem quando eles pegam José, sabe o que foi? Tirar a túnica. Agora olha que interessante. Quando José agora é levado para a casa de Potifar, agora lhe dão uma outra túnica, a segunda túnica. Já não era uma túnica colorida, já não era uma túnica de realeza, mangas largas, mas agora José recebe uma túnica de escravo. E a segunda túnica que José teve era uma túnica de trabalhos forçados, uma túnica de trabalho escravo. Mas a Bíblia diz que um dia chega a Potiféia. Conhece a Potiféia? Esposa de Potifar. Agarra José pelo braço. Nós lemos o texto e diz: vem, deita-se comigo. A Bíblia diz que José não pensou duas vezes, sai correndo, deixa a sua túnica na mão da Potiféia. José então perdeu a sua segunda túnica. Por causa disso, colocam José na prisão. Na prisão e dão uma outra túnica. Fico pensando que talvez José tenha recebido uma túnica, aquela túnica de listas branca e preta. Não sei. Você que está pensando coisa que não deve. José recebeu talvez uma túnica branca e preta, túnica de presidiário. Terceira túnica. Já não era túnica colorida, já não era túnica de escravo, mas agora uma túnica de presidiário. E com essa túnica, José serviu agora na prisão. Terceira túnica. Mas chegou o dia, glória a Deus, em que Deus levantou José. Amém? José revelou o sonho de Faraó. Faraó disse assim: uau! Diga aí, uau! Olha o Faraó. Olha, Faraó vem e declara: não tem ninguém aqui no meu reino que possa encontrar tamanha sabedoria. Isso foi a declaração de Faraó. Vira para José e fala assim: vou te fazer meu primeiro-ministro. E a Bíblia diz que mandaram José trocar de roupa e agora colocar uma quarta túnica. José passou por 4 túnicas, meus irmãos. 4 túnicas. E eu quero concluir com algo aqui especial. Preste atenção. A túnica colorida, aquela túnica especial, a túnica de reis, uma túnica de mangas largas, com a qual José não conseguiria trabalhar. Se José tivesse ido como escravo com aquela túnica, essa túnica nunca iria servir para o trabalho que ele tinha que realizar. Porque era uma túnica diferenciada, uma túnica real, mangas largas. E aqui tem um princípio que eu quero ensinar nessa manhã para o seu coração. Deus não vai permitir nunca que se perca algo que você vai precisar para o nível seguinte.
Vou repetir isso para você fixar bem. Deus não vai permitir nunca que você perca algo que você vai precisar para o nível seguinte. Se você perdeu algo, é porque você não vai precisar. Essa túnica, Deus permitiu que José perdera, porque ele não iria precisar no nível seguinte que ele estava indo. E a túnica de presidiário, José a perdeu, porque na casa de Faraó, José também não precisaria dela. Consegue entender, amém? Há coisas na sua vida que você se questiona, porque você as perdeu. E eu venho dizer para você nessa manhã, é porque não são mais necessárias. Traga isso para o seu coração. Há coisas na sua vida que você está questionando, por que foi assim? Por que não deu certo? Por que não funcionou? Porque aquele projeto não vingou? Porque aquele casamento não fluiu? Hoje é porque não são mais necessárias. Se você perdeu algo é porque já não necessita, meu irmão. Porque se você necessitasse para ir para o seu sonho, Deus nunca permitiria que você perdesse. Então as pessoas que você perdeu, as amizades que você perdeu, as relações que você perdeu, você não precisa mais delas hoje. Agora preste atenção. Se José não tivesse perdido essa túnica, nunca chegaria a vestir a outra. Se José não tivesse perdido a primeira túnica, nunca chegaria a vestir a outra túnica. Então, quando você perde alguma coisa, entenda, é porque Deus tem algo melhor para a sua vida. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus com tudo aqui. Quando você às vezes perde alguma coisa, é porque Deus tem algo melhor para a sua vida. Então, se você perdeu algo, é porque Deus tem algo melhor para você, creia nisso. Deus sempre vai nos levar de glória em glória, de vitória em vitória, do menor ao maior. Se você perdeu, é porque Deus tem algo melhor para você. Mas o problema de muitos é que Deus quer te levar você para outro nível, mas você continua orando pela túnica que você perdeu. Não esquece da túnica colorida. Não esquece da túnica que meu pai me deu. E muitas vezes nós estamos amarrados tanto naquilo que já se foi, que a gente não percebe aquilo que há de vir, meu irmão. Deixe de olhar para onde você esteve e comece a olhar para onde você vai, em nome de Jesus. Creia, o teu futuro é muito maior do que o teu passado. Deixe Deus te levar para um nível muito maior, muito melhor. Põe em seu coração que o melhor ainda está por vir. Não, pode ser melhor ainda. Põe em seu coração que o quê? Que o melhor ainda está por vir. Glória a Deus. Você crê nisso? Amém? Eu entendo que às vezes é difícil a gente soltar alguma coisa. Soltar passado é muito difícil. Soltar recordações é muito difícil. Soltar sentimentos é muito difícil. Soltar o luto é muito difícil. Soltar emoções é muito difícil. Soltar amizades é muito difícil. Soltar relações é muito difícil. Mas mais difícil do que soltar o passado é carregá-lo. Mais difícil do que soltar o passado é carregá-lo, meu irmão. Porque em seu passado não tem futuro. Em seu passado não há futuro. Solte o seu passado. Hoje ou amanhã você tem que soltar, porque Deus tem algo novo, tem algo fresco, algo maior, algo muito melhor para a sua vida. Não vivamos das recordações do passado. Nós temos que abraçar a Manassés. Deus me fez esquecer. Abrace Manassés nessa manhã. Deus me fez esquecer. Posso ouvir amém? Amém. Quero terminar lendo uma passagem. Gênesis 37, versículo 5.
Certa noite, José teve um sonho. Quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Então José teve um sonho e os seus irmãos o odiaram ainda mais. Às vezes, antes que as coisas melhorem, elas pioram. Antes que o sol nasça, tem que haver a noite. Antes de chegar à terra prometida, às vezes temos que passar pelo deserto. Antes de ver o arco-íris, às vezes você passa pela tormenta ou da tempestade. Mas no versículo 9, logo no início, começa assim. Pouco tempo depois, José teve o quê? José teve o quê? Outro sonho. Então veja, no verso 5, José teve um sonho. No versículo 9, José teve o quê? Um outro sonho. Vê se não é assim. Há momentos que a gente percebe que nossos sonhos, às vezes, saem pelas nossas mãos. Há momentos que parece que a gente sente que nós perdemos os nossos sonhos. Há momentos que a gente sente que os nossos sonhos não vão acontecer. Há momentos que a gente sente que talvez nossos sonhos são inalcançáveis. Há momentos que a gente sente que nossos sonhos são impossíveis. Mas assim como José, meu irmão, é hora de voltarmos a sonhar. Vou repetir, é hora de voltarmos a sonhar. José teve outro sonho. Mesmo que seus irmãos o odiassem mais, olha, eles zombaram, eles os traíram, eles o colocaram num poço, venderam como escravo. José foi para a prisão, mas José voltou a sonhar. José sonhou novamente. José teve a condição de escravo, mas nunca teve a mentalidade de escravo. Ele sabia que Deus o tinha chamado para o palácio. Meu irmão, você pode ter uma realidade de pobreza, mas não tenha nunca a mentalidade da pobreza. Você pode ter uma realidade de escravo, mas nunca tenha a mentalidade de escravo. Você pode ter uma realidade, às vezes, de uma igreja pequena, mas aqui nós sonhamos com uma igreja de multidões, sonhamos com coisas grandes, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Creia nisso. Eu não sei que momento da viagem que você se encontra. O que eu sei é que independente de aonde você esteja, em quais das 4 túneis que você se encontra, às vezes você vai ter que passar por processos na sua vida. E é nessa viagem, nesse caminho, nos seus sonhos, no caminho para chegar às promessas de Deus, muitas vezes a gente vai aprender, olha, Deus vai se revelar, Deus vai nos trazer um sonho, mas Deus vai esconder o processo. E hoje Deus me traz aqui nessa manhã, para dizer para a sua vida, que o tempo de Manassés acabou. Vou repetir, o tempo de Manassés acabou. Bem-vindo ao tempo de Efraim, glória a Deus. Deus me fez esquecer o passado. Deus vai me fazer o quê? Prosperar, frutificar. Efraim, Deus me fará prosperar. Quem crê, não, glória a Deus. Por isso que Deus te trouxe hoje você aqui. Para você me ouvir dizer, não se renda, persevere. Deus está contigo. Você vai sair daqui essa manhã fortalecido do problema. Sua fé vai sair fortalecida. Você vai ir para um outro nível. Sua autoridade, em nome de Jesus, irá para outro nível, porque as bênçãos do Senhor o alcançarão em nome de Jesus, meu irmão. Confie nos processos de Deus, que Deus tem para a sua vida. O melhor ainda está por vir. Glória a Deus. Se coloque de pé. E você pode aplaudir o Senhor aí. Talvez você, na sua vida, já está no palácio. Sabe o que você faz? Desfrute. O Efraim chegou. Desfrute. Mas talvez você ainda está no processo. E eu quero orar pela sua vida, por situações na sua vida que talvez você está, não importa qual deles. Talvez você começou agora a ser traído.
Talvez você está lá na prisão, parece que não está vendo o futuro. Talvez você está servido num tempo de escravidão. Porque tem muita gente que trabalha em empresa aí, parece como escravo, né? Ô patrãozinho, ô difícil. E você fala, meu Deus, cadê suas promessas? Cadê aquilo que o Senhor prometeu? Meu irmão, essa é uma manhã onde você tem que entender, há processos, mas os sonhos que Deus planta no seu coração, as promessas que Deus tem te dado, dia após dia, elas sim irão se cumprir no nome de Jesus. Enquanto nós louvamos a Deus aqui, eu te convido, o altar é local de entrega. Deus hoje quer fazer com que você esqueça o passado. Você deixe o Manassés. Há pessoas aqui que não estão avançando porque estão se segurando no passado. E Deus quer trazer um livramento total nesta manhã, para que você viva o Efraim de Deus na sua vida. Viva um tempo novo de promessas, de prosperidade, de frutificação. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Enquanto nós louvamos, venha para o altar, vamos adorar a Deus. E vamos ter um momento tremendo na presença de Deus no altar. Tentaram matar os teus sonhos, sufocando no teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Vamos sua voz, vamos cantar. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Vamos colocar na presença de Deus o seu Manassés. Deus tem coisas novas. Diga aí, o Senhor tem o melhor de Deus ainda. De repente seu Manassés é uma enfermidade. De repente seu Manassés é um casamento. De repente seu Manassés é a sua carreira profissional. De repente seu Manassés é a sua vida financeira. Deixe o Manassés para trás. Fixe no Efraim, no melhor de Deus que há por vir, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração aí. Aquilo que te traz dor, está na hora de você colocar na presença de Deus. Aquilo que te traz tristeza, passado, marcas. O Senhor hoje vai te fazer esquecer do passado, para você viver o novo de Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença, Senhor. Pai, confiamos no Teu agir, Senhor, e a Tua palavra foi ministrada nessa manhã com ousadia, porque a Tua palavra nunca volta vazia, Senhor. E ó Deus, aqui entendemos, Pai, que o Senhor tem trazido promessas, tem trazido sonhos para o nosso coração. E às vezes, Senhor, nesse processo
para aquilo que o Senhor já tem, ó Deus, determinado. Nós temos às vezes nos feridos, às vezes estamos nos lugares baixos, às vezes estamos na prisão, às vezes estamos como escravos. Isso machuca, isso dói. Mas, ó Deus, hoje, nesta manhã, há uma palavra do Senhor, uma palavra profética, que entoa no nosso coração, Pai. O tempo de Manassés acabou. Aquilo que é do passado ficou no passado. Deus, hoje levantamos um muro para aquilo que está para trás. Hoje botamos um fim naquilo que, ó Deus, tantas marcas trazem no nosso coração. Porque queremos receber do Senhor o Efraim. Queremos receber do Senhor, ó Deus, a prosperidade, a frutificação, o tempo novo que o Senhor tem para nós e seus filhos, Senhor. Então, em nome de Jesus, brota no nosso coração este tempo de uma forma clara. Bota no nosso coração, Senhor, o desejo, ó Deus, de cada vez mais vermos as tuas coisas chegarem, acontecerem, ver as suas promessas sendo se cumpridas, porque o Senhor, ó Deus, ainda tem grandes coisas a realizar. O Senhor ainda tem grandes propósitos a realizar. Há coisas novas chegando no nome de Jesus. Há tempos novos. O Efraim chegou, pode começar a glorificar. O Efraim chegou. Deus está entrando com bênção, com providências, com portas abertas, com saúde, com restauração. Senhor, em nome de Jesus, põe a tua bênção, Pai. Senhor, tira marcas do passado nesta manhã. Espírito Santo de Deus, tira marcas do passado, Deus. Há feridas aqui, Pai. Há tristezas. Há pessoas que foram traídas. Há pessoas que foram amarguradas com a vida, que ouviram coisas difíceis. Mas o Senhor hoje está limpando o coração, Senhor. O Senhor está limpando, trazendo novo. Recebe a cura de Deus. Recebe a transformação de Deus. Vem, Espírito Santo, toca, Senhor, agora. Permita, Senhor, a Deus, agora a restauração completa. Permita agora que o novo de Deus chegue na sua vida, meu irmão. Permita-se que o Espírito Santo venha ministrar de uma forma tremenda. Permita-se que o Espírito Santo agora trabalhe, vai tirando toda a marca, toda a tristeza, toda aquela amargura que está no coração, porque Deus quer fazer novas todas as coisas, para você receber o melhor de Deus que ainda está para chegar. O Senhor está tocando nesta manhã. Começa a adorar. Nunca falha. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Meu Deus! Atenção nisso. Eu creio plenamente. Há uma convicção tremenda no meu coração, que hoje o Senhor está fazendo novas todas as coisas. Quem crê pode começar a glorificar a Deus. Há uma unção nova, uma unção fresca, uma unção poderosa que o Senhor está derramando nesta manhã. Uma unção de poder, uma unção que o Senhor vem, uma unção muito maior. O Senhor está fazendo um vinho novo, um vinho fresco para ser colocado em odres novos, que o Senhor está transformando nesta manhã. Passado tem ficado para trás, sonhos começarão a brotar em nome de Jesus.
Receba sonhos novos para a sua vida. Tem gente aqui que está achando que acabou, que não tem mais jeito, que o casamento acabou, que não tem mais esperança, mas o Senhor, o Espírito Santo diz para você nessa manhã: vou colocar sonhos novos no seu coração, caminhos novos. Você achou que estava no poço, você achou que estava na prisão, que estava na escravidão, mas olha, ouça bem, não se trata de lugar baixo. Deus tem lugares altos, Deus tem palácios para a sua vida, Deus tem o melhor, Deus tem coisas novas. Recebe, levanta a mão para receber. Recebe bênção de Deus, recebe saúde de Deus, recebe prosperidade de Deus, recebe consertos, recebe restauração, recebe vida em abundância. Recebe, e quem crê começa a glorificar a Deus, porque o Senhor é poderoso pra te adorar, ó Rei dos Reis. Levante sua voz. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de aplaudir o Senhor. Declara aí: eu confio que coisas melhores. Diga aí: eu confio que coisas maiores estão por vir no nome de Jesus. Mas foi fraco demais, você podia dar um pulo aí. Vamos de novo. Eu confio que coisas melhores, eu confio que coisas maiores virão em nome de Jesus. Glorifica a Deus, dê o seu maior júbilo. Deus vai te levar para outro nível. Pode receber. Deus vai te levar para outro nível. Creia no impossível, creia nos milagres do Senhor Jesus. É para você, para você, para você, para você, é para você, é para você, meu brother, é para você também, é para você aqui, Daniel, para você, meu brother. No nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque é algo espiritual que o Senhor vai trazer agora. É profético, então você vai receber no âmbito espiritual. Eu vou dizer o que é. Você vai fazer só um ato profético.
Espírito Santo me mostra que Ele está trazendo uma nova túnica. E quando orar você vai receber. Quando você recebe, você vai vesti-la. É só um ato profético, tá bem? Coloque a túnica que você vai receber depois que orar, profeticamente na sua vida. Sabe o que isso significa? Que novos tempos começam hoje. Uma nova fase começa hoje. Manassés está ficando para trás hoje. O tempo do Manassés está ficando para trás hoje. E quando profeticamente você coloca uma nova vestimenta, há um tempo novo, um tempo de Efraim, um tempo de prosperidade, de vitória para a sua vida. Levante suas mãos assim. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor me mostrasse, Senhor, agora. Deus, traz, Senhor. Espírito Santo de Deus, traz. Traz, Senhor, uma nova vestimenta, uma nova túnica. Pode começar a receber. Há uma nova túnica que o Espírito Santo está trazendo nesta manhã. Há coisas novas que o Senhor está trazendo. Pode começar a vestir agora a túnica. Profeticamente, diga: eu recebo, Senhor. Diga: eu recebo, Senhor, um tempo novo. Eu recebo uma nova fase na minha vida. Eu recebo o Efraim do Senhor na minha vida. Pode declarar que o Senhor está trazendo. Há um tempo de restauração. Há um tempo de recomeço. Há um tempo que o Senhor está trazendo nesta manhã. Recebe, recebe. Veste a túnica do Senhor. Veste o que o Senhor está trazendo. Comece a adorar. Louve o Senhor, aleluia. Comece a adorar. Enquanto você adora, milagres estão chegando. Você vai aplaudir, aplauda mesmo. Presta atenção numa coisa aqui. Há uma túnica que Deus colocou na vida de algumas pessoas aqui. Hoje. É uma túnica da salvação, hein? O Espírito Santo está falando no meu coração. Há pessoas que hoje precisam de Jesus, estão sendo tocadas. Se você quiser viver o melhor de Deus, você precisa ter Jesus no seu coração. O princípio é isso. Tem o Senhor Jesus. O demais Ele vai fazer. O demais Ele vai fazer. Às vezes a gente quer as bênçãos e esquece do Senhor das bênçãos. Mas hoje o Espírito Santo está tocando no seu coração aí e fala assim: filho, você precisa vir para mim. A luta que você está passando, sozinho você não tem solução. Comigo, é o que o Senhor falou, com o Senhor Jesus, a vitória para você. Com o Senhor Jesus ao céu como garantia. Com o Senhor Jesus a vida eterna, certeza. Com o Senhor Jesus é o Senhor entrando, te passar por provas, mas te trazendo vitória. Mas há um princípio: Jesus é cavaleiro. Jesus não arromba a porta, Jesus bate. Ele vem participar com aqueles que o chamam, que o querem. Um dia eu disse: Senhor, vem na minha vida, muda. Olha, e mudou tudo, hein? E eu sei que a maioria de nós aqui vivemos o Evangelho, também dissemos sim para Jesus um dia. E hoje o Senhor quer salvar também. Hoje o Senhor já trouxe túnicas de restauração aqui para todos. Mas essa túnica da salvação o Senhor está colocando em mais alguns aqui. Eu só quero orar por sua vida. É um sinal. Alguém vai chegar para orar por você. Se você hoje quer receber o Senhor Jesus, quer falar: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida.
É o Senhor quem guia meus passos. É o Senhor quem me dá sonhos. É o Senhor quem me dá processos. Eu sei que é o Senhor quem me faz vencer. Vai chegar no lugar alto. Eu sei que é o Senhor, mas eu preciso caminhar contigo. É um sinal para alguém chegar para orar por você. Levante sua mão, onde você estiver, na frente, aqui no meio, onde você estiver, o Senhor quer fazer mudanças. Levante sua mão para nós estarmos orando por você. Alguém aqui? Levante sua mão, só para mim orar por você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Estou vendo aqui, Deus vai, olha aqui, já está chegando o pastor aí com você aqui para orar por você, em nome de Jesus. Aqui, pastor Marcelo. Pastor Marcelo, aqui, filho. Aqui. Mais alguém aqui? Lá no fundo, estou vendo, meu irmão, está chegando alguém para orar com você aí. Deus abençoe. Glória a Deus, o Senhor está fazendo, está salvando. Vai salvar mais, tem mais gente aqui que o Senhor quer mudar, que o Senhor quer transformar. Olha, viver com Deus é a melhor decisão da vida. É a melhor, é a mudança, é aquilo que transforma, é aquilo que te dá esperança. Há mais alguém que fala, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor no meu coração, na minha vida. E o resto é processo, o resto Deus vai te ajudando, vai te caminhando para levar no propósito que Ele tem para você. Mais alguém, levante suas mãos para a gente orar aí, finalizar. Mais alguém, levante suas mãos. Mais alguém? Só levanta a mão, alguém vai orar com você. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor, né? O Senhor restaurou, fez mudanças. Eu te convido, olha, você que levantou a mão, pastor Marcelo, aqui atrás, aqui tem uma salinha, ele quer orar por você, quer ter um tempo aqui para confirmação da oração, se você puder acompanhar ali, se alguém mais quiser ir também, não tem problema, a sua família, né? Mas vai aqui com o pastor Marcelo, na saída pela direita aqui, tá certo? Ali você vai orar, só um minutinho, orou aqui, já voltou aqui para nós aqui. Estamos encerrando. Amém? Está na bênção aí? Acabou, né, gente? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa manhã. Louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua graça, pela vitória, pela salvação, que o Senhor se manifestou tremendamente, poderosamente. Deus, a Ti damos toda a honra, toda a glória, Senhor. Pai, recebemos tudo que o Senhor teve para nós aqui hoje. Recebemos. Obrigado pelas essas vestes novas que o Senhor derramasse na nossa vida hoje. Obrigado pela salvação que o Senhor derramasse na vida do Teu povo aqui hoje. Pai, ó Deus, louvamos a Ti, agradecemos. E que o Senhor, ó Deus, venha abençoar-nos, trazer um dia de vitória, semana de vitória. Trazemos hoje à noite, Deus, temos palavra de Deus também hoje à noite. Senhor, ó Deus, aqui é a Tua casa, estamos aqui para adorar o Senhor. E glorificamos pelo que o Senhor tem nos dado. Então, meu Deus, a Ti te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Assim adoramos o Teu santo nome e aplaudimos ao Senhor no nome de Jesus. Amém, 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 amém.